Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, 20 de setembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. Vamos falar de política e economia com o advogado e comentarista do programa, Áureo Bernardo. Vamos às notícias do dia. O presidente do Senado, Renan Calheiros, defendeu nesta segunda-feira a PEC que cria a cláusula de barreira para o funcionamento parlamentar de partidos. A proposta também restringe o acesso das siglas a verbas partidárias. Na visão do PMDBista, a emenda precisa ser aprovada pelo Congresso para acabar com o que ele chamou de mal da proliferação de partidos. As siglas barradas seriam obrigadas a ter uma estrutura menor na Câmara, sem direito a cargos de liderança, vagas em comissões parlamentares e cargos na mesa diretora da Casa. Além disso, os partidos perderiam direito ao fundo partidário e ao tempo gratuito de televisão e rádio. Bom dia, Áureo. Obrigada pela participação aqui no programa. Sempre muito bom trazer você, seus comentários, as suas ideias, porque o nosso objetivo, como você sabe, é levar sempre uma informação diferenciada para o nosso telespectador, fazer com que ele consiga ter uma linha de raciocínio ainda melhor de toda a visão do Brasil, de tudo que está acontecendo na política e economia, né? Áureo, uma situação complicada, né? Como é que você vê essa medida? Bom, antes de mais nada, bom dia, Paula, bom dia a todos que nos assistem. Paula, essa é uma questão realmente necessária. A questão da cláusula de barreira é algo que vem sendo debatido e discutido há muito tempo, faz parte daquela chamada reforma política que vem engavetada há muito tempo e, de fato, é necessária por quê? No Brasil existe uma circunstância relativamente simples para se criar um partido político. Então, se reúne uma quantidade mínima de assinaturas, quantidade essa espalhada por alguns estados ou pela maioria dos estados brasileiros, e pronto, está criado uma sigla partidária. E com isso, não se trata simplesmente de dar legenda para alguém ser candidato, mas se trata também de receber dinheiro do fundo partidário e de ter uma série de regalias políticas. Então, na verdade, o nosso Brasil sofre com isso, porque o candidato que é eleito por determinado partido, amanhã ele muda para outro partido ao seu bel prazer, ou porque brigou, ou porque a executiva daquele partido tomou uma atitude que o desagrada e por conta disso acontece essa ciranda, essa dança das cadeiras que é prejudicial para o sistema político brasileiro. E na verdade a gente toma como base o sistema partidário americano. Então nos Estados Unidos existem alguns partidos, mas são partidos menores, partidos sem representatividade e basicamente se resumem a dois grandes partidos, os democratas e os republicanos. Ou seja, fora desses dois partidos que são os partidos fortes, outros candidatos dificilmente conseguem se eleger para cargos de nível nacional. Isso facilita, porque, na verdade, os candidatos são presos a uma ideologia partidária. E no Brasil, não. No Brasil, o candidato hoje faz parte de um partido comunista, o outro de um democrata, e trocam-se. Então, não se respeita a ideologia partidária. O discurso que um candidato faz hoje, amanhã ele defende outras ideias, e isso é danoso para o governo. Nós já falamos aqui, né, Áureo, outras vezes, inclusive, acho que em algum momento na história do país houve essa necessidade de você ter mais partidos. Hoje, a situação perdeu o controle, a quantidade é absurda. Passa dos 20, chega a quase 28 partidos que a gente tem. Então, nem a população sabe quantos partidos, vota às vezes no candidato, não vota no partido, ou o contrário também. É uma proposta interessante que eu acho que se a emenda for aprovada, se tudo acontecer da maneira como estão prevendo, creio eu que a gente chegue aí a menos de 10 partidos. Com certeza. E é importante a gente buscar lá na nossa história. Quando estávamos saindo do regime militar para a reabertura democrática, o Brasil tinha basicamente dois partidos, um conhecido por MDB e outro conhecido por Arena. Então esses dois partidos eram os que lideravam. Porém, esses partidos eram como verdadeiras oligarquias, onde alguns poucos comandavam e os demais tinham que seguir a regra. Então, essa abertura democrática fez parte da abertura democrática do Brasil a criação de muitos partidos, para que se representassem muitos ideais. Porém, isso se proliferou de uma maneira desordenada e hoje está causando um mal para o governo. Então é importante sim que se coloque uma cláusula de barreira, que se reduza o número de partidos, porém sem que a sociedade perca a representatividade. É importante, eu sempre repito,
que a nossa Constituição Federal defende e garante o livre direito à associação. Então, a PEC da cláusula de barreira precisa ser muito bem redigida para que não esbarre em direitos constitucionais que são garantidos e que são a base do nosso país. Agora, eu queria saber sua opinião, como comentarista aqui no programa, Áureo. Qual seria, na sua opinião, o interesse de Renan Calheiros, um parlamentar do alto escalão, ao defender essa redução do número de partidos, na sua visão? Bom, Paula, o interesse realmente é político. Então, quando se reúne, quando se diminui o número de partidos, aqueles partidos tidos como mais fortes se beneficiam. Renan Calheiros é PMDB. PMDB hoje é o partido que mais tem deputados, é o partido que mais tem prefeitos no Brasil. Então, na divisão daquele bolo, na divisão dos royalties, do dinheiro do fundo partidário, o PMDB, por exemplo, seria muito beneficiado. Na divisão do tempo de televisão, o PMDB seria muito beneficiado. E hoje isso é da maior importância, porque com tantas restrições eleitorais, hoje os candidatos têm uma dificuldade na arrecadação financeira, os candidatos têm limitações grandes no sentido de fazer campanha política, então não se pode mais fazer comício, não se pode mais colocar cartazes, tem uma série de restrições, de modo que o tempo de televisão se tornou crucial. Então, o Renan Calheiros, como um cacique de um grande partido e outros caciques, têm interesse em que somente os partidos de maior vulto permaneçam no cenário político, porque isso beneficia ao partido e a eles próprios, não há dúvida. Essa mudança na lei eleitoral já foi uma mudança significativa, né? De repente, o próximo passo realmente seria a redução de partidos. Qual é a sua visão sobre isso? Com certeza. A redução de partidos ela é importante, mas a gente não pode esquecer que ela é só mais um passo no que nós chamamos de reforma partidária. Todas essas novas regras, esse apertar de cerco, no que diz respeito à campanha, no que diz respeito a finanças eleitorais, é importante a gente deixar claro que não vem da nossa Casa de Leis. Muitas dessas mudanças não vêm do Congresso, da Câmara e muito menos do Senado. Ela vem por interpretação do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, na verdade, a gente vem caminhando a passos de formiguinha nesse sentido. Seria importante que se estabelecesse, de fato, uma grande reforma política, aonde os parlamentares pudessem colocar na mesa suas ideias, discutir isso com a população e, a partir daí, a gente conseguir fazer mudanças verdadeiras. Agora, essas mudanças a conta-gotas, elas, muito embora sejam boas, mas elas causam um efeito, muitas vezes, negativo, porque a gente tem uma mudança que vai contra todo um sistema estabelecido. Então, era importante rever todo esse sistema para que essas mudanças pudessem se coadunar uma com a outra e alguns atores não fossem beneficiados. O que a gente vê, eu acho que o pessoal de casa também pode estar pensando nesse momento até, alguns candidatos até brincando, né, tirando sarro em relação ao próprio tempo que ele tem. Com essa redução de partidos, de repente, a casa volta a ficar mais em ordem, ou seja, a pessoa, o vereador ou um candidato que poderia ter mais tempo. Então, uma reforma se faz necessária nesse momento, né, Áureo? Tem vereador que não consegue nem falar o próprio nome. Com certeza. A gente tem como grande exemplo disso o saudoso Enéas. E ele ficou famoso e conseguiu destaque político e muito destaque na mídia por ele conseguir usar um tempo muito curto, falando muito rapidamente, o que ficou algo icônico, algo até caricatural, e deu alguma visibilidade a ele. Mas é claro, o tempo é tão curto que nas atuais eleições não é raro a gente ver 2 ou 3 segundos de tela preta na nossa televisão. O que é essa tela preta ali escrito horário reservado à propaganda eleitoral gratuita? É algum candidato que tinha 2 ou 3 segundos de tempo e que preferiu nem fazer o programa, porque de fato, para falar 2 ou 3 segundos, não se atinge nenhuma mensagem. Então, com essa nova configuração partidária, eu quero acreditar que a gente vai ter algo mais bem distribuído e trabalhar também com as coligações. É importante que a gente entenda que não é só o partido que tem direito a um período de televisão, mas quando ele se coliga com outros partidos, esses tempos também são somados. E essa coligação, hoje em dia, também virou uma moeda de troca. Uma jogada, né? Alguns partidos muito pequenininhos que não teriam tempo se coligam com partidos maiores e usam isso como, de fato, uma moeda de troca. Olha, eu te dou os meus 4, 5 segundos de tempo de televisão em troca disso ou em troca daquilo. E, de fato, isso precisa acabar.
Continuando falando de eleição aqui, o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou nesta segunda-feira os atentados cometidos nesse fim de semana no país e afirmou que isso só vai piorar. Já a candidata democrata, Hillary Clinton, admitiu que a determinação dos americanos para enfrentar a ameaça terrorista é tão real quanto a própria ameaça. Clinton fez um apelo à população para que denuncie qualquer ato suspeito. Medo de ataques terroristas influencia qualquer país, né, Auro? De fato. Essa questão é uma questão extremamente complicada, não apenas para os Estados Unidos, mas para todas as Américas e hoje acho que para todo o cenário mundial. Os Estados Unidos, Paula, sempre teve o orgulho de dizer que além de ser a terra da liberdade, ali não se praticavam atos terroristas. Até que chegou o famigerado 11 de setembro e foram lá as Torres Gêmeas destruídas. E de lá para cá, a fragilidade do sistema de segurança americano foi exposta. E isso é uma preocupação crescente nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles têm trabalhado muito na questão da segurança, principalmente na questão da imigração, mas, obviamente, esses últimos atentados dessa semana deixam claro que há muito que se melhorar e há muito que se fazer. E nós temos dois discursos que são muito interessantes, mas ambos os discursos me dão medo. O do Trump, que é um discurso de segregação, esse é um discurso muito complicado para um cenário de globalização que nós temos hoje, onde ele diz que determinadas pessoas de determinadas etnias não devem estar nos Estados Unidos. E agora, esse novo discurso da Hillary dizendo que os americanos são determinados para combater o terrorismo, isso me causa um pouco de medo, porque é como se a Hillary, como futura presidente, chamasse cada um dos cidadãos americanos para se tornarem agentes da inteligência. Então, estimulando denúncias. Então, amanhã ou depois, aqueles imigrantes, principalmente os de origem palestina, podem estar aí sofrendo a consequência de uma denúncia anônima, sendo de fato perseguidos. Então eu tenho um pouco de receio de que esse discurso da Hillary, que sempre foi muito democrata, mas que esse discurso de hoje, que é um discurso eleitoral, ele possa transformar os Estados Unidos numa caça às bruxas contra os imigrantes, principalmente os de origem palestina. Agora, trazendo essa questão mais para o Brasil passou perto de uma preocupação em relação a isso por causa dos eventos das Olimpíadas, Paralimpíadas e tudo mais. E como é que você avalia? Passou ileso, ainda bem. Graças a Deus. Eu, particularmente, tinha bastante receio disso. Imaginei que, com tantos turistas e principalmente com tanta visibilidade mundial, um ataque terrorista nas Olimpíadas é algo emblemático. E quando há um ataque terrorista, o objetivo é causar medo, é causar pânico, mas principalmente trazer visibilidade. É algo que o mundo inteiro deve saber. Então, de fato, o Brasil fez um bom trabalho. Claro, a polícia, inclusive a Guarda Nacional e as polícias de todas as ordens trabalharam. Policiais franceses, europeus vieram dar todo um apoio. Ou seja, foi um trabalho muito bem feito. Então, quiséramos nós que esse trabalho pudesse sempre estar continuando e que a inteligência da polícia brasileira pudesse permanecer no sentido do combate ao crime, mesmo passadas as Olimpíadas. O ministro da Justiça, Alexandre Moraes, ele fala que o Brasil está preparado para qualquer problema. Você acredita nisso? Acredito que não. O Brasil ainda tem muito que melhorar no que diz respeito à segurança e principalmente no que diz respeito à questão cultural. Então, por exemplo, quem viaja de avião sabe que não é difícil passar com um isqueiro no bolso, passar com um líquido inflamável no bolso. Então, burlar as regras de segurança no Brasil não é muito difícil. Mas tem algo que me preocupa muito mais do que as regras de segurança, que é a própria característica do brasileiro. O brasileiro é um povo amistoso. Então, o brasileiro é tendencioso a receber bem todos aqueles que vêm de fora. E o brasileiro, muitos dos brasileiros, acham bonito ter contato com o estrangeiro, olham para esse estrangeiro até de uma forma agradável. E isso facilita com que determinadas pessoas mal intencionadas possam ingressar no país, formar os seus núcleos, desenvolver esses núcleos e praticar atos. Então, o Brasil precisa sim melhorar muito o seu sistema de segurança, mas principalmente é importante que o povo seja educado numa cultura de terrorismo.
A gente tem hoje um mundo globalizado e a gente não pode deixar o cidadão brasileiro de fora dessa realidade, que hoje está atingindo fortemente a Europa, mas que falta muito pouco, ou custa muito pouco, para que isso chegue num país americano como o Brasil ou como a Argentina. Tem que manter os olhos abertos e manter todo esse preparo dos Com aeroportos certeza. e outras mais mudanças precisam chegar ao Brasil. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, você continue com a gente. Voltamos com o Bom Dia Baixada. O presidente Michel Temer declarou nesta segunda-feira que o Congresso brasileiro analisa uma lei para facilitar a migração de refugiados ao país. A afirmação foi feita no discurso do presidente na reunião da ONU em Nova York, onde líderes de todo o mundo se preparam para a Assembleia Geral que será aberta hoje. Em seu discurso, Temer citou que o Brasil recebeu nos últimos anos quase 95 mil refugiados de 80 países diferentes. Ele ressaltou a política do país de receber cidadãos de outras nações latino-americanas e citou o exemplo do Haiti, que passa por uma crise desde que foi atingido por um terremoto em 2010. Aí a gente pergunta, né, Auro, corremos o risco de enfrentar resistências como alguns países europeus? Na verdade, não. Como eu dizia no bloco anterior, o brasileiro tem uma outra cultura. O Brasil tem uma cultura de receber bem o estrangeiro, de ser um país que costuma abraçar o diferente, abraçar aquele que vem de fora. O Brasil, muito embora nós saibamos que existe sim racismo no Brasil, mas xenofobia, muito pouco. Então, claro, o Brasil talvez seja o país mais fácil para que um imigrante possa não apenas entrar, mas se fixar, buscar o seu trabalho, criar a sua família e viver em paz. Então, eu acredito que o Brasil é um polo de imigração, acredito que o Brasil pode sim se tornar um grande recebedor de imigrantes, precisa se alterar a lei de imigração. A lei de imigração é do tempo da ditadura, ainda do tempo dos militares, então ela precisa de fato ser reformada, ser atualizada, e é nesse sentido o discurso do presidente Michel Temer. Porém, é importante saber como e onde alocar estes imigrantes. Fazer como aconteceu lá na virada do século, quando a colônia japonesa, a colônia italiana vieram para São Paulo e foram devidamente alocadas, e por isso elas cresceram e prosperaram. Agora, não adianta a gente trazer um grupo de imigrantes, jogá-los numa grande cidade, sem estrutura, ou dar para eles algum benefício em detrimento da população brasileira. Então precisa de uma política de alocação, onde eles possam trabalhar e se fixar. Fazendo isso, eu acredito que a imigração vai ser muito benéfica para o nosso país. Agora, caso contrário, a gente vai estar gerando uma população ainda mais carente, mais mendigos, moradores de rua, como a gente vê os nigerianos que vêm para cá. Os nigerianos vêm aqui para o Brasil, acabam não tendo estrutura alguma e por conta disso vão trabalhar em subempregos, vão vender aí relógios nas esquinas, muitas vezes acabam se somando ao tráfico de drogas e isso acontece por falta de organização e por falta de estrutura. Então, no meu entendimento, a imigração não é ruim. Na verdade, é algo muito benéfico para o nosso país, até porque o nosso país tem proporções continentais. Nós temos terra e povo para isso. Agora, que isso precisa ser feito de forma planejada e de forma estruturada. Caso contrário, nós vamos ter aí um retorno muito negativo dessa imigração. Você sabe, Auro, isso muito me preocupa, porque se a gente for parar para analisar, principalmente agora, nessa época de crise que o país enfrenta, como é que a gente tem uma estrutura para receber ainda mais pessoas no país? Você disse muito bem, nós temos espaço para isso, terras para isso, mas precisa realmente de um planejamento, de uma administração muito importante para um setor que seja criado para isso. Porque hoje a gente vê um monte de brasileiro nas ruas, gente que já perdeu suas casas, na rua, literalmente, como mendigo, porque perdeu tudo com essa crise toda. Como é que você ainda vai receber refugiados no país e ainda oferecer uma estrutura que os brasileiros não têm? Eu penso assim, me preocupa, acredito eu que também o pessoal de casa talvez esteja se perguntando isso nesse momento. Com certeza. Você falou a palavra-chave é planejamento e estrutura. A gente não pode esquecer
que esses imigrantes, quando vêm para cá, eles também trazem um núcleo cultural que nos é importante, eles também trazem know-how tecnológico, porque eventualmente são pessoas até muito bem formadas. Eu recentemente vi aqui na televisão a informação de um ex-juiz iraniano que veio para o Brasil, hoje trabalha junto a uma faculdade famosa em São Paulo. Então, não são pessoas, não são mendigos que nós estamos recebendo, são pessoas que estão fugindo de uma situação de guerra, de uma situação insustentável. Então, essas pessoas também têm um conhecimento a dividir. E eu quero lembrar aqui como foi, por exemplo, na Revolução Constitucionalista de 1932. Então, é importante a gente dizer que toda a aviação paulista, na época, na Revolução, quando São Paulo se rebelou, toda a aviação paulista era feita por alemães. Nenhum dos pilotos era brasileiro, nenhum mecânico de avião no estado de São Paulo era brasileiro. Eram todos alemães, egressos, fugidos da guerra e que vinham para o Brasil procurar uma vida melhor, mas tinham suas competências. Então, se a gente conseguir planejar e estruturar e poder direcionar a competência desses imigrantes, eu creio que o Brasil tem a ganhar. Agora, se for feito da forma que tudo é feito no Brasil, de qualquer jeito, o famoso entra aí no país e se vira, aí com certeza esse efeito vai ser nefasto para o nosso país. E só para registrar, vale lembrar que os Mais Médicos, falando de estrangeiros no nosso país, Mais Médicos continua, né? Com certeza. O problema do Mais Médicos é aquela história, é a qualificação do médico. Então, o médico, ele vem para cá, vamos admitir que sejam bem formados do ponto de vista de medicina, mas conhecem muito pouco da cultura brasileira. Então, eventualmente são bons médicos, mas não conseguem se adaptar ao nosso sistema de vida. Por quê? Porque está faltando a estrutura. Eles simplesmente são trazidos de lá, são jogados aqui num hospital sem qualquer estrutura, ganhando um salário muito baixo, porque há médicos do programa Mais Médicos cubanos que trabalham no estado de São Paulo para receber R$3.000 por mês. Então, na verdade, a gente está fazendo uma molecagem. O nosso governo faz uma molecagem com esses médicos. Trazem médicos para ser mão de obra barata aqui, porque um médico brasileiro não trabalharia por isso. Então, o programa é muito bom, se fosse implementado da forma correta. Coisa que no Brasil, esse é o grande desafio. Muitos projetos são excelentes, mas são tão mal feitos que dão um efeito contrário. Ou mal feitos ou mal geridos. Com certeza. É mais do mesmo, sempre. Exatamente. Os nossos comentários, se você de casa for perceber, é sempre falando de planejamento e administração, nessa ordem. Planejamento, que é o que pouco tem, e administração, que é o que quase nada tem. E vamos continuar aqui com o assunto internacional. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, afirmou que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia deve sair dentro de 2 anos. No entanto, ele disse que ainda há resistências protecionistas por parte de alguns países europeus. A declaração de Serra foi logo após o encontro com representantes da Argentina, Paraguai e Uruguai. Na reunião dos membros do Mercosul, os países assinaram uma nota em que defendem impulsionar as negociações com a União Europeia. Segundo Serra, o documento mostra a disposição do Mercosul em levar as negociações adiante. O ministro afirmou ainda que esse também é o interesse dos países europeus, como Portugal, Itália e Suécia. Qual a importância de relações como essa para o Brasil, Áureo? Paula, eu tenho uma opinião bastante controversa sobre isso. Eu acredito que a participação do Brasil no Mercosul deveria ser colocada como algo coadjuvante, né? Esses blocos de países, eles são importantes para países pequenos, para países que têm dificuldade em competir, principalmente na indústria e no comércio. Agora, o Brasil não. O Brasil é um país de proporções continentais, como eu já disse aqui. O Brasil é o maior exportador do mundo de laranja, está entre os maiores exportadores do mundo de carne. São bens aí muito consumidos. Então, o Brasil sozinho, ele tem a força necessária para se impor perante os outros países com a sua capacidade de produção e de exportação. Agora, precisa de uma política para isso. Então, vamos citar aqui um exemplo de uma política muito bem sucedida, que é a política de exportação da China. Então, hoje, é muito mais barato se comprar um navio com materiais. Então, eu vou lá, eu quero comprar determinado produto. Então, eu encomendo um navio
com containers lotados daquele produto que vem da China e dão a volta ao mundo, e isso é muito mais barato do que, de repente, eu fazer a importação do vizinho. Então, quando isso acontece, nós temos um problema muito sério de gestão de exportação. Então, o Brasil, por incrível que pareça, o Brasil é um país que importa banana da Bolívia. Então, um país que importa banana tem muito que aprender no que diz respeito à política de exportação. Quero citar também um problema de alguns anos atrás, o problema do aço brasileiro, né? Para quem não sabe, o aço brasileiro produzido aqui pela nossa antiga Cosipa, aqui em Cubatão, era um dos melhores aços de produção do mundo. Quase antiga Uzi Minas também, porque exatamente. Foi tão restrita hoje que é uma tristeza. Exatamente. E o Obama, quando verificou que o aço brasileiro, além de boa qualidade, vinha mais barato, ele colocou ali uma sobretaxa para que o aço ficasse caro e perdesse competitividade no mercado americano. Então, o produtor americano comprava no mercado interno. E o Brasil não faz isso. Então, o que acontece? Do momento que o Brasil tem dificuldade nas suas relações exteriores, o Brasil sai sempre perdedor. Então, do momento que o Brasil entender o seu tamanho, a sua importância e a sua capacidade de produção, com certeza isso vai melhorar. Participar do Mercosul é importante? É importante, mas não é essencial. O Mercosul é muito mais importante para a Argentina, para o Uruguai e para o Paraguai do que para o Brasil, com certeza. Não sei se é cedo para falar, mas você acha que Serra está bem no cargo que ele ocupa hoje? Na verdade, eu acredito que não. O Serra é um estadista, mas ele não é um diplomata, né? Me parece que o diplomata ele precisa ter uma condição de um conhecimento global amplo e precisa ter a coragem necessária para negociar, porque negociação é uma atividade, mesmo no que diz respeito à questão privada, negociação é uma atividade que requer alguma coragem e que requer arriscar alguma coisa. O Zé Serra ele não tem esse perfil. O Zé Serra ele é um administrador, ele não é um diplomata. Eu penso que outras pessoas, o próprio Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores, tem uma entrada maior e eu acho que teria um desenvolvimento melhor. Porém, havendo uma política pública clara, qualquer um que ocupar o cargo vai conseguir desenvolver. Agora, enquanto essa política não é clara e que a gente vai jogando ao sabor da maré,